Então, mais uma vez, o nosso boa tarde a cada um de vocês. Vamos hoje retomar o estudo das reações químicas. Quando você não entender, faça o favor de clicar no microfone, me dizer. Se você anotou aí no chat, eu tô com a tela inteira, não dá para eu perceber, não dá para eu ver. A não ser que alguém me alerte, me avise. Tudo bem? Então vamos lá, questão número 1. Essa foi a segunda atividade. Teve uma primeira atividade que alguns alunos não se sobressaíram, não obtiveram bons resultados. Eu percebi muitas dificuldades, então achei por bem produzir uma segunda atividade como forma até de recuperar a primeira, como forma de fazer com que você estudasse um pouco mais, pudesse ter um rendimento melhor. Aí alguém poderia me perguntar, professor, e foi avaliação? Tudo que a gente faz, a minha resposta, tudo que a gente faz é válido, é digno de se observar, de se pontuar. Então, mesmo que eu não atribua a nota, mas é válida uma pontuação como forma de colaborar, de ajudar. Ninguém trabalha em vão comigo. Tudo que se faz ou se deixa de fazer, a gente acaba premiando, tá bom? Então, nessa segunda atividade de revisão, nós tínhamos a questão número 1, que dizia o seguinte: analise os seguintes fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia. Aí ele dizia, aí em qual ou quais desses fenômenos você acredita que estejam ocorrendo reações químicas? Primeiro, o que são reações químicas? A gente já vem falando disso há um bocadão de dias. Sempre que eu unir duas substâncias e essas duas substâncias se alterarem, se modificarem, se transformarem em outras substâncias, a gente vai ter aí um fenômeno químico, tá? Então, um leite coalhando eu considero um fenômeno químico. Por quê? Pense, o leite coalhado, será que ele volta a ser o leite natural de antes? Não volta, minha gente. Então, é um fenômeno químico a letra A. Na letra B, o gelo derretendo. Chegou alguém? Ah, o Rian chegou, O gelo derretendo. Aí é simplesmente uma mudança de fase, ou seja, um fenômeno químico. Rian, você estava na aula ontem, que eu não vi, eu não verifiquei. Não? Rian, me respondeu? Sim, você esteve na aula de ontem? Tava? Não vi. Então tudo bem. Pois vamos seguindo aqui. Bom, já disse, o gelo derretendo é simplesmente um fenômeno físico, então nada de reação química. Já o papel queimando vai ser o quê? Um fenômeno químico. Por que um fenômeno químico? Porque o papel queimado, as cinzas, não voltam mais a ser o papel de antes. Logo é um fenômeno químico, tá? Marcou a A, marcou a C. Letra D, a água evaporando. O que quer dizer água evaporando? A água se transformando em vapor, né? A água se transformando em vapor. É apenas uma mudança de fase. Então, é um fenômeno físico, nada de reação química. O espelho refletindo a luz. Então, a luz bate no espelho, o espelho reflete essa luz, não tem alteração no espelho, não tem produção de novas substâncias, tá? Então, nesse caso aí, é também um fenômeno químico. Agora,
Se fosse a luz provocando o processo da fotossíntese, a luz focando em um vegetal, por exemplo, aí nós poderíamos dizer que aí era um fenômeno químico. Já a letra F, a saliva digerindo o alimento. A saliva, a partir do momento que ela entra em contato com o alimento, esse alimento já começa a sofrer alguma alteração na sua estrutura. Então, é um fenômeno químico. Portanto, nós temos aí fenômenos químicos ou reações químicas na letra A, na letra C e na letra F. Então, parabéns a quem acertou esse quesito, essa questão, perdão, esse item. Na questão 2, ele diz que uma das etapas do processo de obtenção do metal zinco envolve o aquecimento do mineral esfarelita, símbolo ZNS, é o sulfeto de zinco, né? Esfarelita, em presença de oxigênio do ar. A equação química não balanceada que representa essa transformação é aí a esfarelita mais o gás oxigênio, produzindo o óxido de zinco mais o óxido de enxofre. Então, nessa equação, olha a condição, se o coeficiente estequiométrico da esfarelita for 2, se for 2, os coeficientes estequiométricos do oxigênio e do óxido de zinco, e do dióxido de enxofre serão, respectivamente. Então, no caso aqui, vai ser o 3, 2, 2. 3, 2, 2. É a alternativa considerada verdadeira, tá? Só uma falha aqui que eu estou observando da minha parte. Aqui no caso, vai ser 2, né? Esfarelita, não foi isso que ele disse? Bom, eu segui aqui o que o autor disse. Mas ele disse, se o coeficiente estequiométrico da esfarelita for 2, e a esfarelita é o ZNS, então 2, aqui fica 2 zinco, até porque tem 2 aqui. E no caso, vai ficar aqui 3, né? 3 vezes 2, 6, porque nós temos 2 vezes 2, 4, com mais 2, 6 oxigênio, tá certo? Então, só corrija aí, ó. Pelo amor de Deus, como é que eu cometi esse equívoco? Aqui, você... Deixa eu ver se eu consigo corrigir logo. Você vai colocar o 2, aqui é que vai ser 3. 2, bem aqui nessa partezinha, na esfarelita, você tem aqui o 2, portanto, deixa eu aumentar o tamanho desse 2, fazendo a correção. Pronto, é um 2. Aqui é que vai ser o 3. Então, ele quer saber na sequência como fica. Então, é 3, 2, 2. Tá claro para vocês? Compreensivo aí? Eu, para desfazer minha falha. Pronto, colocou 3 aqui. E aqui o 2. Diga. Só um instantinho, pessoal. Diga. Deixa eu te falar uma coisa. Diga. Liga pra minha avó pra dizer pra vir me pegar. Pra ela vir lhe pegar, eu vou pedir o Lucas pra ir lhe deixar. Tá bom? Pessoal, só um instantinho aí. Lucas, vai deixar o Vinícius ali, por favor. É meu sobrinho, o bichinho que vem pra cá. Então, tá claro pra vocês? Então, coloquei Professor, 2. Professor, a Heloísa pediu para eu avisar que ela tá só com a internet do WhatsApp. Tá bom. Por causa do... Tá certo. Mas ela tá acompanhando, né? Tudo bem. Beleza.
Então ficou 2, 3, 2, 2. Certo? Vamos seguindo. Terceira. A questão número 3 disse o seguinte: durante o processo de fermentação alcoólica, micro-organismos conhecidos como leveduras, fermento biológico, claro, fungos da espécie Saccharomyces cerevisiae transformam a glicose em álcool etílico e gás carbônico. Tal processo pode ser representado pela equação. Veja bem aí, a glicose, uma moléculazinha de glicose, 2 moléculas de álcool etílico e 2 moléculas de gás carbônico. Complete corretamente. Então vamos preencher aqui. O reagente nessa equação química é quem? É a glicose. É quem está antes da seta. Na reação temos moléculas de álcool. Quantas moléculas de álcool? 2 moléculas de álcool. Como é que eu identifico? Pelo coeficientezinho 2 aqui, na frente da fórmula. Tá bom? Duas moléculas de álcool e 2 moléculas de gás carbônico. Como é que eu sei que são 2? Porque está aqui. As 2 moléculas, né? As 2 moléculas, o 2 antes do gás carbônico, do CO2. Ao todo, 24 átomos participam do processo de reação. 24 átomos participam do processo de reação. Vamos ver se é isso mesmo. Quem é que está participando da reação? Pronto, é apenas a glicose. Nós temos 6 carbonos, lá se vão, 6 átomos. Nós temos 12 oxigênios, então 12, 6, 18. Mais 6 oxigênio, 18 mais 6, 24. Então, por isso que é 24, tá? Epa, bateria, meu Deus. Ainda bem. Então, a alternativa verdadeira vai ser a letra C. Glicose, 2, 2 e 24. Se alguém sentir alguma dificuldade, quiser perguntar, o momento de tirar dúvida é esse, tá? Diga, Vinícius. Não foi. Ele vai. Questão 4. A amônia, olha o símbolo da amônia, a fórmula da amônia, NH3, é uma substância tóxica excretada por muitos animais, sobretudo os aquáticos. Pode ser utilizada pela indústria na fabricação de produtos de limpeza. Essa amônia industrial, considerada muito perigosa, pode ser obtida por meio da reação entre gás nitrogênio, N2, e gás hidrogênio, H2, em condições especiais. Tá aí, ó, gás hidrogênio mais gás nitrogênio mais gás hidrogênio, formando exatamente a amônia. A equação balanceada que melhor representa essa reação é, então, vamos observar aqui a letra A. Gás nitrogênio, apenas uma molécula. 3 moléculas de gás hidrogênio e 2 moléculas de amônia. Como é que eu sei que é a letra A a resposta verdadeira? Porque, meu povo, a gente observa o seguinte. Eu tenho o índice 2 do nitrogênio, quer dizer, 2 nitrogênios. Eu tenho 3 vezes 2, 6 átomos de hidrogênio. Do lado direito, ou seja, no produto, eu tenho 2, o coeficiente, que indica que eu tenho 2 nitrogênios, e 2 vezes 3, 6 hidrogênios. 2 Ni e 6 H. 2 nitrogênio e 6 hidrogênios. Segundo Lavoisier, a massa desses reagentes tem que ser igual à massa do produto, tá? Então, correta mesmo a letra A.
Vamos para a quinta. Observe as representações. Essa daqui estava moleza, né? Apenas para observar no desenho que dois nitrogênios, dois oxigênios, tá? Eu só aqui, como não deu para eu colocar o 2 no lugar do A e o outro 2 no lugar do B, eu coloquei na frente. Mas na realidade eles são índices e não coeficiente. O índice aqui no lugar do A e o 2 também no lugar do B. E 2 na frente do... aqui no lugar do C, certo? Formando o monóxido de nitrogênio. Então veja que os coeficientes ou os números que nós vamos estar acrescentando nessas equações são exatamente 2, 2 e 2. Tá? Por que que são 2? Para que fiquem quantidades iguais. 2 nitrogênios, 2 oxigênios. Quando eu coloco esse 2 aqui, fica também 2 nitrogênios e 2 oxigênios. Questão mais fácil essa daí. Sexta também, muito fácil. Observe as representações. ClCl é o gás cloro, né? Ki, 2 moléculas de iodeto de potássio. Aí resultou 2 moléculas de cloreto de potássio e gás iodo, né? Iodo no estado gasoso. Aí ele perguntou D, E, F, que mais? E G. São indicados por quais coeficientes? Ou por quais números, né? Porque nem todos são coeficientes. O D, por exemplo, ele é um índice. Então, nesse caso, você vai ter 2 cloros. Era só olhar a quantidade de bolinhas. 2 cloros. Quando você coloca no E aqui, a posição do E, também o 2, quer dizer, 2 moléculas. Você observa exatamente 2 moléculas de iodeto de potássio. E olha o resultado dessa reação. 2 moléculas de cloreto de potássio e 2 moléculas, aliás, 2 átomos de iodo, não são 2 moléculas, apenas uma molécula de gás iodo. Então, preencheu tudo com 2. Resposta correta, letra A. Já na questão 7, ele disse que o ácido fluorídrico é utilizado para gravação em vidros. Esse elementozinho aqui, ó, o HF. Porque ele reage com o dióxido de silício conforme a equação química não balanceada representada abaixo. O dióxido de silício. Então, no processo de gravação de vidros, a soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros e diferentes de 1. Então, esses 1s aqui a gente não leva em consideração, pelo menos aqui nessa questão. Então, ele quer os coeficientes estequiométricos diferentes de 1 que balanceiam a equação química. A soma desses coeficientes. Bom, então nós vamos começar por onde? A regra que a gente vai seguir é aquela: metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Ou seja, segue as iniciais da palavra macho. Metal. Vamos ver se tem algum metal aqui? Não tem. Tem ametal? Tem. Quem é que é ametal? O enxofre, por exemplo. Aí você observa, o enxofre aqui é 1. Do outro lado também é 1. Então, 1 e 1. Sem problema. Depois do enxofre, nós podemos analisar o flúor, né? Que é um ametal. Então, você tem aqui 4 flúors. Então, para que haja o equilíbrio, faz-se necessário colocar o coeficiente 4 antes da fórmula que contém o flúor no outro lado da equação. Aqui era 4, depois da seta. Então, antes da seta tem que ser 4 também. Eu não poderia colocar o 4 entre o H e o flúor. Entre o hidrogênio e o flúor. Coloco na frente.
4HF. 4 moléculas de ácido fluorídrico. Quando eu fiz isso, eu acabei desequilibrando agora. Deixa eu ver, carbono não tem. Aí vai para o hidrogênio. Eu acabei desequilibrando os hidrogênios. Ora, eu tinha apenas 2 hidrogênios. Então, para que esse hidrogênio se torne igual àquele, eu vou ter que colocar o coeficiente 2 na frente. Fiquei, então, com 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Os mesmos 4 que estão do outro lado. Aí analisemos agora, o oxigênio, né? Nós temos, se o coeficiente aqui é 1, então não altera nada. Eu tenho 2 oxigênios entre os reagentes. No produto, eu tenho 1 oxigênio, que multiplicado pelo coeficiente 2 também dá 2. Então os menores coeficientes diferentes de 1 somados vai dar quanto? 6, ou seja, 4 mais 2 igual a 6. Alternativa C. Parabéns a quem acertou. 8ª. Fazer o balanceamento de uma equação química significa descobrir os seus coeficientes de forma que o número de átomos dos reagentes seja igual ao número de átomos dos produtos. Considere a reação representada pela seguinte equação química. Então, aqui nós temos o gás hidrogênio mais o gás cloro, resultando em 2 moléculas do ácido clorídrico. O que ele quis mostrar aqui? Que esse 1 colocado na frente indica que ele é um coeficiente estequiométrico. E aí você multiplica uma vez o índice 2, que dá o quê? 2 átomos de hidrogênio. Da mesma forma, o 1 multiplicado pelo 2 índice do cloro, então vou ter 2 átomos de cloro. E o 2 coeficiente estequiométrico posto na frente do ácido clorídrico, indica que eu vou ter 2 vezes 1, 2 de hidrogênio e 2 vezes 1, 2 de cloro. Fazendo o balanceamento da equação, chegou alguém? Foi? Guilherme? Quem é Guilherme? Não sei, mas aceitei. Guilherme Silva, não sei. Quem é, por favor? Só registra aí na frequência para eu poder registrar. Eduarda. Tá bom, Eduarda. Pois vamos seguindo. Então, o gás hidrogênio mais o gás oxigênio resultando em água. Primeira coisa que você observa. Na partícula macho, tem metal? Não tem. Tem ametal? Também não. Tem carbono? Tem não. Vai ter quem? Vai ter hidrogênio. Tem hidrogênio. Então, o hidrogênio tá beleza. Eu tinha 2 aqui, ó. 2, o índice 2, e tinha 2. Mas os oxigênios, ó, depois do hidrogênio você vai para o oxigênio. Aqui só é 1. E desse outro lado aqui são 2. Então, nesse caso, o 2 índice do oxigênio entre os reagentes, ele vai se converter em coeficiente estequiométrico 2 para a fórmula que contém o oxigênio no produto. Eu não poderia colocar o 2 como índice ou no meio da fórmula, tá? Então, põe na frente da molécula de água. Nesse caso, fiquei com 2 oxigênios, mas acabei desequilibrando a quantidade de hidrogênios. Ora, 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênios. Entre os reagentes, eu tinha apenas 2 átomos. Então, para que fique equilibrado, eu devo colocar o 2 coeficiente também na frente do gás hidrogênio, tá? Quando eu coloquei esse 2 aqui, aí sim, 2 vezes 2, 4. Do outro lado, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2 é 2.
E 2 vezes 1, 2. Então, beleza, é equilibrada. Então, esses coeficientes colocados na equação foram, portanto, 2, 1 e 2. Alternativa verdadeira, letra C. Tem mais? Tem a nona, né? Faça o balanceamento da equação gás nitrogênio mais gás hidrogênio resultando da amônia. A gente já tinha até visto uma questão parecida com essa aí anteriormente. Aí, colocando os coeficientes estequiométricos, você vai novamente para a formulazinha macho. Tem metal? Não tem metal. Tem ametal? Tem. Quem é que é ametal? O nitrogênio, tá? Tem que conhecer tabela periódica, meus amigos. Então, eu tenho 2 nitrogênios e 1 nitrogênio no produto. Esse 2 aqui, ele vai, portanto, se transformar em coeficiente do composto no produto que contém o nitrogênio, tá? Eram 2 nitrogênios, então põe o 2 na frente da fórmula. De novo, não poderia colocar no meio da fórmula, porque aí eu estaria quebrando a fórmula de amônia, tá? Então tem que colocar como coeficiente na frente. Porém, observa o seguinte detalhe. Quando eu coloquei esse 2 na frente da amônia, eu igualei a quantidade de nitrogênio, 2. Mas a quantidade de hidrogênio desequilibrou. Ora, eu tinha apenas 2 hidrogênios nos reagentes. Do lado direito eu tinha 3. E quando eu coloquei esse 2 aqui, eu fiquei com 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Logo, para que a equação fique balanceada, fique equilibrada, faz-se necessário colocar o coeficiente 3 na frente do composto gás hidrogênio. Aí sim, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. A equação fica balanceada dessa forma. Portanto, os coeficientes colocados aí foram 1, 3 e 2. E ainda tinha uma décima. Faça o balanceamento da equação metano, CH4, mais gás oxigênio, que resultou gás carbônico e água, indicando a sequência de coeficientes estequiométricos. Macho. Vamos lá. Tem metal? Não tem metal. Tem ametal? Tem. Não, não tem. Ametal? Tem não, tem não, tem não. Ametal não tem. Tem carbono? Tem. Vamos olhar o carbono. Um carbono, do outro lado, um carbono. Então, beleza. Não vamos fazer nada. Depois do carbono, o hidrogênio. Tem hidrogênio? Tem. Então, observa que aqui no produto nós temos 2 hidrogênios. Do outro lado nós temos 4. Tá? 4 hidrogênios. Então, para que do lado direito da seta fique também 4 hidrogênios, aí eu vou ter que colocar o coeficiente 2 na frente da molécula da água. Fiquei com 2 vezes 2, 4 hidrogênio. Beleza. Mas acabei... deixa eu ver, desequilibrou o oxigênio? Parece que não. Por quê? Vamos observar o seguinte. Desequilibrou, sim. Quando eu coloquei esse 2 aqui, fiquei com 2 oxigênios e eu já tinha 2. Então, 2 mais 2, 4 oxigênios. Para que fique 4 oxigênios do outro lado, faz-se necessário colocar o 2 na frente do gás oxigênio. Logo, 2 vezes 2, 4. Aí eu fiquei com 4 oxigênios de um lado e 4 oxigênios do outro lado. Logo, a sequência de coeficientes estequiométricos é 1, 2, 1, 2. Tá? Compreendido? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Tá tudo bem? Posso seguir? Eu vou voltar lá para... De boa, né? Tranquilo, beleza.
Vou voltar para aquela explicação que a gente tinha começado na última... Pronto, aqui. Pronto, na última aula. Na aula de quarta-feira. Quando a gente estava falando da classificação das reações químicas. Espero que balanceamento eu já tenha conseguido tirar a dúvida de mais alguém. E voltando à classificação, nós já vimos basicamente dois tipos. A reação de síntese ou adição, quando dois compostos se unem formando um só. E começamos a estudar a reação de decomposição, quando um composto acaba se transformando em dois. A gente viu todo esse histórico aqui da chuva ácida, que apresenta reações de síntese e adição. Aí começamos a ver a reação de decomposição ou análise. Um composto se transformando em dois ou mais elementos químicos, tá bom? Aí a gente estava mostrando essa reaçãozinha aqui da água oxigenada, H2O2, que na presença da luz ela se transforma em água líquida e gás oxigênio, tá? Você viu que um composto se transformou em dois. Como é que eu sei que é dois? Por conta desse sinalzinho de mais, somando um composto com outro. Reação de que mesmo? De análise ou decomposição. Vimos, pronto, foi isso que a gente viu aqui. A água oxigenada, quando ela recebeu a presença da luz, ou então esse elemento aqui que é tido como catalisador, o óxido de manganês, ele acaba acelerando essa reação química, liberando ou produzindo água e gás oxigênio. Vamos agora para o terceiro tipo de reação. É a famosa reação de deslocamento ou simples troca. Então, acompanhe. As reações de simples troca ou deslocamento são reações em que uma substância simples reage com uma substância composta, produzindo uma nova substância simples e uma nova substância composta. Tá? Aí, nessa altura do campeonato, você precisa saber o que é uma substância simples, o que é uma substância composta. Tá? Seria bom se a gente pudesse interagir, pudesse estar ouvindo vocês, mas tudo bem. A substância simples, relembrando, é aquela formada por um único tipo de átomo. Por exemplo, o gás oxigênio, o gás ozônio, certo? E a substância composta é aquela formada por átomos diferentes. O caso da água, o caso do sal, o caso do açúcar, o caso da amônia, tá? Simbolicamente, é mais ou menos isso que acontece. O A é uma substância simples, reagindo com o CB ou BC, uma substância composta, reagindo formando uma nova substância composta, certo? O A se ligou ao B e liberou o C, a substância simples. De fato, o que aconteceu foi um deslocamento. Foi um deslocamento, ou seja, esse B, ele deixou o C, ele se deslocou e foi se agregar ao A, liberando, é claro, o C. Tá? Toda essa parte simbólica aqui eu vou avançando um pouquinho, vou pegar logo o exemplo. Seja a reação entre alumínio e ácido clorídrico, que produz cloreto de alumínio e gás hidrogênio. Observemos por que esta equação química ela é de simples troca. Quem é a substância simples? Alguém quer me ajudar? Quer falar? Quem é a substância simples, Hugo?
Oi? Não ouvi. Qual é a substância simples? Também não ouvi. Adria? Qual é a substância simples? O alumínio. Muito bem, o alumínio. Só que nós temos o 2 na frente. Quer dizer que eu tenho 2 moléculas de alumínio no estado sólido. Esse Szinho quer dizer sólido. Ela é a substância simples. Já o ácido clorídrico, HCl, tem um 6 na frente, quer dizer 6 moléculas de ácido clorídrico. É a substância composta. Uma simples reagindo com uma composta vai formar uma outra substância composta e uma outra substância simples. Ora, simples demais. O alumínio que estava sozinho, ele vai arranjar um parceiro. Quem vai ser o parceiro dele? Vai ser o segundo elemento do ácido clorídrico. Quem é o segundo elemento do ácido clorídrico? O cloro. Então, vou fazer alumínio mais o cloro, adicionado ao cloro, formando o cloreto de alumínio. Tá? O cloreto de alumínio. Mas quem é a substância simples? A substância simples é o hidrogênio que ficou sozinho aqui, ó. Tá? Agora, você poderia estar se questionando por quê? Se eu tinha apenas alumínio, por que que esse alumínio... Aliás, eu tinha exatamente o alumínio aqui e, de repente, por que que esse cloro, que tinha apenas índice 1, ele adquiriu índice 3? Por que, Matheus? Por que que o cloro adquiriu esse índice 3? Você saberia explicar? Imaginou, Ana Kelly? Letícia? Por que que eu fiquei com o índice 3 para o cloro? Antes de qualquer coisa, lembre-se que aqui nós temos ligações químicas e eu acredito que você já sabe que o alumínio é do grupo 13, tá? É do grupo do boro e, portanto, o alumínio tem valência 3+. Então, o 3 valência do alumínio desce como índice do outro elemento com quem ele se liga. Entendeu por que que ficou 3? Bom, a quantidade de elementos dos reagentes tem que ser igual à quantidade de elementos do produto. Lavoisier já dizia isso. Vamos partir para a partícula macho. Tem metal? Tem. Quem é o metal? O próprio alumínio. Se eu tinha 2 alumínios desse lado, do outro lado eu preciso de 2 também. Então, ponho o 2 na frente da fórmula onde está o alumínio. Ok? Quando eu coloquei esse 2 aqui, igualei a quantidade de alumínios. Tem mais algum metal? Não. Tem ametal? Tem. Quem é o ametal? O cloro. Se você tem aqui, ó, 6 vezes o cloro, 6 cloros desse lado. Tá? Para que fique equilibrado, você já viu que na hora de formar o cloreto de alumínio, teve que vir o 3 para cá por conta da valência do alumínio. Mas quando você colocou o 2 na frente do cloreto de alumínio, você já equilibrou a quantidade de cloros. 2 vezes 3, 6 cloros. Mas, analisando agora a quantidade de hidrogênios. Veja bem, 6 vezes 1, 6 hidrogênios nos reagentes. Do lado de lá, se eu tinha H2, gás hidrogênio, então para que fique igual a quantidade de hidrogênios, faz-se necessário escrever
o coeficiente 3 na frente do gás hidrogênio, pois 3 vezes 2 também dá 6. Beleza? Então, assim, a equação fica balanceada. O que ele disse ainda aqui? Nessa reação, o alumínio, substância simples, desloca-se e o hidrogênio do ácido clorídrico produz o cloreto de alumínio e gás hidrogênio. O gás hidrogênio, H2, é combustível e forma água ao ser queimado. Se aproximarmos um palito de fósforo aceso em um tubo de ensaio onde ocorre a reação entre o alumínio e o ácido clorídrico, acontecerá um estampido causado pela combustão do gás hidrogênio liberado. O que ele disse ainda aqui? Que o gás hidrogênio está sendo estudado como fonte alternativa de energia, apesar de sua combustão liberar apenas água, o que não polui o meio ambiente. Sua utilização como combustível de automóveis, por exemplo, ainda é desavantajosa, devido ao elevado custo de produção e à dificuldade de armazenamento, pois esse gás é bastante inflamável. O gás hidrogênio, a gente sabe até que ele é tido como uma das substâncias perigosas, né? Ele pode provocar diversos problemas, né? E, por fim, a reação de dupla troca ou permuta. Então, de cara, nós vamos ter aqui uma substância composta reagindo com uma substância composta e vai resultar duas substâncias compostas diferentes, tá? Toda essa parte simbólica aqui a gente vai saltando, depois eu deixo o PDF, você pode dar uma lida, procura compreender melhor. Vamos direto para uma equação. Nesse minutinho aí que nos resta, uma equação em que vai mostrar essa reação de dupla troca. Olha aqui, o ácido clorídrico, hidrogênio e cloro, substância composta no meio aquoso, mais o NH4OH, outra substância composta, também no meio aquoso, presente na água. Houve uma reação em que o H4, esse H4 aqui, o NH4, né? Ele acabou se ligando ao cloro. Aqui, ó. Ao cloro. E o hidrogênio, esse hidrogênio aqui, ele vai se prender ao OH, formando água. Dessa forma, nós temos aqui esta substânciazinha, que eu nem sei exatamente o nome dela. O hipoclorito de alguma coisa assim. Mais a água. Para eu saber o nome, eu teria que fazer aquele processo da descoberta do NOx, do elemento central. E ver, de acordo com o NOx, né, como se dá o nome do elemento. Então, essa reação aqui, entre um ácido e uma base, ainda legal. Ácido começou com hidrogênio, base terminou com a hidroxila. Tá certo? Em que resultou um sal. Por que é um sal? Porque nem começou com hidrogênio, nem terminou com a hidroxila. E nem é composto binário com o segundo elemento oxigênio. Não é óxido. Então é sal. E água. Sempre que eu tenho um ácido e uma base reagindo, formando sal e água, a reação é chamada de neutralização. Tá? Vixe, ainda tem um bocadão de coisa. Eu pensei que nós terminássemos hoje. Mas não. Então fica para a próxima aula essa sequenciazinha aqui que vai iniciar com o assunto extintor de incêndio. Tudo bem. Então ficamos para quarta-feira. A gente encerra, tá? A gente encerra o assunto. E na sexta... na sexta a gente pode aplicar a atividadezinha referente ao conteúdo. Tudo bem? Tranquilo? Olha, eu já informei para a coordenação que na próxima sexta nós faremos a nossa avaliação de matemática, tá, gente? Então, tchau, tchau, até às 3 horas com a matemática.
Tchau.